Olá, gente linda! Voltamos hoje para tratar sobre inadimplemento das obrigações. Para que vocês não se esqueçam de mim, eu sou a advogada Suelma Pinheiro e eu sei que vocês amam a disciplina aí de Direito Civil e por isso hoje nós vamos falar sobre o inadimplemento das obrigações. Inadimplemento das obrigações, meus queridos, abarca a mora, cláusula penal, arras ou sinal, juros e perdas e danos. Hoje nós iremos nos ater somente à questão da mora e as outras modalidades nós trataremos nos próximos vídeos. Então vamos lá. Inadimplemento das obrigações nada mais é do que o descumprimento da obrigação ou o cumprimento imperfeito da obrigação. Significa que houve uma inobservância de tempo ou de forma. Quem trata sobre o inadimplemento é o artigo 389 do Código Civil, que diz que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Entretanto, gente, honorários de advogado só serão devidos quando houver necessidade do ajuizamento de uma ação pela via judicial. E um detalhe bem importante é que o inadimplemento, ele pressupõe a culpa. A culpa no caso de inadimplemento, então, é presumida e cabe ao inadimplente afastar essa culpa, demonstrando eventualmente a ocorrência do famoso caso fortuito ou de força maior, que nessas hipóteses há um rompimento do nexo de causalidade, o que afasta então a responsabilidade de se cumprir a obrigação. Para que vocês entendam um pouquinho melhor, hoje nós já não temos mais assim, uma distinção específica sobre o caso fortuito ou força maior, mas antigamente alguns doutrinadores tentavam então fazer essa distinção. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor, só para voltar mesmo ao túnel do tempo, digamos assim, caso fortuito é um evento imprevisível e inevitável. E já o caso de força maior é aquele evento que, embora seja inevitável, ele é passível de ser, ele é previsível, tá? Então aí, caso fortuito, imprevisível é inevitável. Força maior, inevitável, ainda que é previsível. E o artigo 393 nos diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, a regra geral é que não há responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, mas nós sabemos que no mundo do direito civil, na parte dos contratos, né, principalmente a pessoa pode contratar da forma como ela quiser e o devedor pode trazer para si a responsabilidade de que ainda diante de caso fortuito ou força maior, ele se responsabilize, então, ele assuma, na verdade, essa obrigação independente da ocorrência inevitável, tá? Do dano. E o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É o que nos diz aí o parágrafo único do artigo 393. E a partir de agora, nós iremos entrar então na questão da mora. Mora, pessoal, nada mais é do que o retardamento ou o imperfeito cumprimento da obrigação. Significa, então, que a mora não refere-se apenas ao atraso, mas à mora também quando a obrigação foi cumprida de forma imperfeita. A mora, quando a obrigação não foi cumprida no tempo, lugar e forma convencionados ou devidos, mas ainda poderá sê-lo com proveito para o credor.
Ou seja, é a hipótese em que ainda há interesse ao credor. Se a prestação, em razão do atraso ou do imperfeito cumprimento, se tornar inútil ao credor, este poderá rejeitá-la e pedir perdas e danos. Então, pessoal, apesar de que nós não vamos tratar, o objetivo do vídeo de hoje não é tratar sobre perdas e danos, e sim da questão da mora, para a gente conseguir distinguir o que é mora e o que é perdas e danos, porque eles são bem parecidos, eu vou explicar para vocês o seguinte. Houve o descumprimento da obrigação, houve um atraso. Claro, se houve um atraso é porque a obrigação não foi cumprida. E se ela foi cumprida de forma indevida, foi parcialmente cumprida, a pessoa também recai na mora. Só que é o seguinte, se houve um atraso do cumprimento da obrigação, mas ainda que tardiamente essa obrigação venha a ser cumprida, caso interesse ao credor, caso o credor ainda possa se aproveitar do cumprimento tardio dessa obrigação, o inadimplente está em mora. Se atrasou o cumprimento da obrigação e já não há mais vantagem nenhuma para aquele credor, se nada se aproveita a ele, nós estaremos então não diante da mora, mas sim perdas e danos. Então não é caso de mora. Mora é toda vez que houve o atraso no cumprimento da obrigação e ainda que tardiamente venha a ser cumprida, aquela obrigação interesse ao credor, estaremos diante da mora. Não há proveito, não há vantagem para o credor, não é caso de mora, e sim perdas e danos. Por exemplo, para que a gente possa entender melhor, nós estamos em uma festa de formatura. Se houve a demora da entrega da vestimenta, a formatura seria no dia 20 de janeiro e a roupa foi entregue no dia 21 de janeiro. Há proveito para o credor? Não. Mesmo que ela venha a ser cumprida no dia 21, o credor, ali o formando, no caso, não tirará mais proveito na entrega daquela vestimenta. Então não será caso de mora, e sim perdas e danos. E um outro exemplo, que seria da mora, é a questão da compra e venda. Suponhamos que você comprou um aparelho celular. O aparelho celular deveria ser entregue no dia 20 de janeiro, mas ele foi entregue no dia 28. Ainda que tardiamente entregue o aparelho celular, ele ainda se aproveita ao credor, certo? Então, se ele se aproveita ao credor, nós estaremos diante, então, de um caso de mora e não perdas e danos. Quanto à espécie de mora, nós temos a mora do devedor, solvente, e nós temos também a mora do credor, acipiente. Vamos falar sobre a mora do devedor. A mora do devedor pode ser ex-ré, que significa, né, no caso da ex-ré, o não cumprimento na data aprazada, por si só, acarreta automaticamente a mora do devedor, independentemente de qualquer providência do credor, tá? Então, independe aí de providência do credor, a mora ex-ré. E nós também temos a mora ex persona. Não havendo data ou termo estipulado, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Eu vou exemplificar para que nós possamos compreender melhor. A mora ex-ré, ela tem um prazo determinado. Suponhamos que haja um contrato de comodato, num prazo estipulado em 2 anos para o seu término. Vencido aquele prazo de 2 anos, o comodatário já se encontra em mora. Venceu o contrato, que é estipulado no prazo de 2 anos, o comodatário não entregou o imóvel, ele já se encontra em mora, tá? E no caso da mora ex persona, significa, por exemplo, que houve um contrato de comodato, só que não havia um prazo estipulado, tá? Não temos prazo determinado. Por ser indeterminado, caso o proprietário daquele imóvel deseje reaver o seu bem, ele precisa notificar aquele comodatário. Então, o comodante precisa notificar o seu comodatário.
E neste caso, ele terá que dar um prazo para que a pessoa venha entregar o imóvel ou até mesmo fazer uma interpelação pela via judicial. E aí, a partir daquele prazo vencido, ou daquele momento em que ele fez a interpelação judicial, aquele comodatário já se encontra em mora, tá? Então, ex-ré, quando se tem um prazo estipulado, e ex-persona, quando o prazo é indeterminado. Acredito que deu para compreender certinho, né? E a mora do credor accipiendi tem aí os requisitos, que no caso, retardamento do credor para receber a obrigação, e são seus pressupostos: o vencimento da obrigação, oferta da prestação, recusa injustificada em receber a prestação, e o credor será constituído em mora mediante ação de consignação em pagamento. E o artigo 400 do Código Civil nos diz que a mora do credor subtrai o devedor, isento de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa, para o credor ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. E o artigo 401 trata sobre a purgação da mora. Purgação da mora por parte do devedor, oferecendo-se este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes a do dia da oferta. E também temos a purgação da mora por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Purgação da mora significa neutralizar os seus efeitos. Ou seja, aquele que já incorreu em mora sana sua falta ao cumprir a obrigação, ressarcindo os prejuízos causados à outra parte. Esses os prejuízos causados no caso da cláusula penal, perdas e danos. E tem um detalhe que nós temos que observar. A purgação da mora só será feita se a prestação ainda aproveitar ao credor. Se não houver proveito ao credor, nós estaremos em casos de perdas e danos. Tá, pessoal? Então, só se purga a mora quando houver interesse ao credor, quando nós de fato estivermos em mora. Se não houver interesse, perdas e danos. O inadimplemento pode ser absoluto ou relativo, que é o caso que nós acabamos de dizer, né? Se houver interesse, a prestação pode ser cumprida tardiamente, mas havendo interesse, caso de mora. E não havendo interesse, estaremos diante, então, do inadimplemento absoluto, perdas e danos. A purgação da mora é o cumprimento a destempo, ou seja, depois de vencida a dívida, acrescidos dos encargos moratórios, que são correção monetária, juros de mora, perdas e danos decorrentes da mora e, se for o caso de ação judicial, honorários de advogado e as custas processuais. Lembrando que, se o inadimplemento for absoluto, será caso de perdas e danos. Gente, tanto no inadimplemento absoluto como na mora haverá perdas e danos. A grande dificuldade é medir a extensão do prejuízo para quantificar as perdas e danos. Pensando nisso, surgiu, ou seja, nós podemos aplicar então ao contrato as chamadas cláusulas penais. Cláusula penal, na verdade, não tem nenhuma relação com direito penal. No âmbito mesmo do direito civil, e a cláusula penal nada mais é do que uma multa pré-fixada para casos de descumprimento da obrigação, para ressarcir aí os prejuízos em perdas e danos. E a cláusula penal, ela tem duas espécies. Ela pode ser compensatória, que é para casos de perdas e danos em inadimplemento absoluto, e também temos a cláusula penal moratória,
para casos de prefixar perdas e danos em mora. E nós encerramos hoje o vídeo por aqui, e nos próximos vídeos nós iremos tratar sobre as outras modalidades, a raciocinal, perdas e danos, juros, tá pessoal? Então é só isso por hoje e até o próximo vídeo.